para isso. Cada professor tem trafores específicos e que nós poderíamos interagir muito mais, dividindo, compartilhando, somando estes trafores. Não só experiências acumuladas, o data bank, o banco de dados das pessoas, mas sim as suas aptidões. Alguns professores têm comunicabilidade que realmente é de se tirar o chapéu. A pessoa não comete nenhuma gafe de palavras, não enrola a língua, mantém um fluxo contínuo o tempo todo. Mas, às vezes, outros professores têm mais profundidade. Podem falar mais pausado, devagar, deixam um intervalo para que o aluno pense em cada uma das ideias. Outros professores são mais parapsíquicos. Eles têm a oportunidade de sentir melhor dos alunos, do ambiente extrafísico, qual é a questão mais séria daquele momento para nós discutirmos. E, claro, tudo isso sem falarmos nas especializações da própria Conscienciologia. Quer dizer, cada professor tem um interesse, tem um preparo do curso intermissivo, ou dada a sua formação profissional, tem até mais bagagem para poder desenvolver mais certas áreas. Tudo isso poderia ser dividido melhor. Se o professor se dispõe a ficar igual aos alunos no nível para melhorar, entende? Dentro de uma equalização de conhecimento, aquilo que eu chamo de domesticação mútua. O professor ensina para o aluno também ensina para o professor. O que se passa? Os amparadores de função, com os amparos de função, vão ter mais ambiente para inspirar, para ajudar, para dar intuição para esses professores. Por isso a itinerância é muito importante, porque a hora que um professor ou a professora vai na itinerância, ela está fora, ela está sozinha. É ela e o amparador, se ela deixar que o amparador a inspire. Porque senão ela tem que resolver o processo todo por si mesma. E é aí que vem o processo de poder, porque a pessoa se sente no leme. Ela está organizando tudo, ela influi nas pessoas, ela influi na instituição. Tem professor, por exemplo, que está começando agora e chega na instituição e começa a querer dar lição de tudo para aquela instituição, uma pessoa que está lá há 10 anos. Ele não vê, ele não tem desconfiômetro. Então precisava de ter o Simancol para entender o nível das pessoas e, vamos dizer, respeitar a inteligência dos outros. O povo é muito inteligente. E outra coisa, você vai encontrar com uma pessoa que seja a primeira vez, por exemplo. Você não sabe se aquela pessoa fez o curso intermissivo, vai ver, ela fez o curso intermissivo até mais avançado que você. Então, essa ficha que tem que cair para atenuar a influência excessiva do poder. Quando o professor ou a professora valoriza o seu curso intermissivo e manifesta isso, consegue ter um nível de segurança íntima que permita não se sentir o tempo todo sob pressão ou em competição. Então consegue enxergar o colega ou a colega como alguém que de fato pode ajudar, consegue descer do salto alto e pedir ajuda. Descer do salto alto é uma expressão, né, que a gente usa muito, mas a dificuldade principal que eu vejo hoje do assistente é não considerar que precisa ser assistido. Então é o caso clássico que a gente cita na medicina, né, do médico que não aceita, ou a médica, ser tratado por outro médico. Mas no nosso caso docente é assim também. Então assim, só dói quando eu respiro, né? Tô aqui, não dói nada, tô bem, eu estou ótimas energias e o processo está todo furado. Então é muito esforço para se manter essa condição. E quando isso, o professor e a professora ficam mais seguros em relação a isso, consegue ver no colega a possibilidade de alguém que pode ajudá-lo e ele pode ajudar também. Então as abordagens começam a ser qualificadas. Nós precisamos principalmente de combater a autocracia, fazer uma democracia maior, no binômio ou na dupla professor-aluno. Isso tem que combater a autocracia na formação dos professores. Nós fizemos isso demais já no início, mas isso ainda precisa, principalmente para os novos. Tem que haver uma abertura maior, nós chamamos isso de abertismo consciencial. Quando a pessoa se acha ou se considera muito importante por estar ali à frente divulgando essas ideias, ainda falta o parapsiquismo. Faltam umas retrocognições ou faltam alguma visão mais séria da própria holomemória para ter uma real visão do seu papel ali do que está fazendo. Esse salto alto, ele inevitavelmente cai depois que esse professor ou essa professora começa a ampliar a sua experiência itinerante. Porque a visão nua e crua do universo, do micro-universo da outra consciência, por si só ela é impactante.
E na hora em que esse professor sai do seu mundinho e começa a visitar outras consciências e em outros locais, em outros países, a usar outros idiomas, começa a acessar a aula-memória, começa a ter as percepções mais expandidas em função do amparo de função, não pelos belos olhos dele ou dela, mas pelo trabalho que está realizando. E com isso, acessa um micro-universo de pessoas mais diferentes, com mais situações totalmente, às vezes, patológicas, desequilibradas. E esse aspecto impacta o professor ou a professora. Então, inevitavelmente, vai passar por uma reciclagem, se começar a sair mais. Acho que nós temos uma grande parte do corpo docente muito acomodada a esse respeito. A parapedagogia itinerante ainda é a solução para muitos males, remédio para muitos males, porque ela te cria autonomia. Imagina uma atividade que vai te dar autoestima, autonomia e autossuficiência. A itinerância é um tipo de experiência que é insubstituível para quem quer se desenvolver na parapedagogia. Você lida com cenários diferentes, pessoas diferentes, valores diferentes, regiões diferentes, e essa experiência se torna muito rica. Isso dá ao professor uma vivência teática, muito mais prática, do próprio universalismo. Eu lembro, em deixa eu lembrar aqui, foi em 94, quando num curso ECP2, o EM, que era a consciex, que se manifestava através do professor Valdo, dentro daquele processo ali do parapsiquismo dele, quando o EM me disse, Wagner, está na hora de você ir para o exterior. Eu falei, como? Sim, é a hora, são os planos e tal. E eu perguntei, bem, então alguma dica, alguma informação? E ele me disse claramente, ensine a conscienciologia da forma que as pessoas possam entender. Se o professor ou a professora já é praticante da TENEPS, isso tudo se amplia muito com a itinerância. Então, pessoalmente, eu não teria a formação ou a experiência que eu tenho hoje em conscienciologia se não fossem as itinerâncias que eu me disponibilizei a fazer. Então, é preciso que o professor ou a professora se lance a essa experiência, procure sair da sua região de conforto, a zona de conforto, né, a expressão que se usa atualmente, para poder ter essa oportunidade de ampliar o universalismo. Se não muda nem de cidade, como é que vai mudar de dimensão? Como é que vai conseguir interagir com a consciex? Se nem com uma consim que fala outro idioma eu consigo. Uma situação interessante que acontece é que certas culturas às vezes se consideram ou se sentem muito isoladas do resto do mundo, até pela própria língua, e às vezes porque são muito diferentes. Então, por exemplo, nós chegamos à Finlândia, onde normalmente as pessoas são muito fechadas, as pessoas são mais isoladas, as pessoas não são muito próximas ou muito, como eu diria, mais afetivas. São pessoas muito honestas, são pessoas muito respeitosas, muito dignas, mas um pouco mais distantes. Então, mostra-se muito respeito àquela cultura quando você faz algum esforço, mesmo que seja aos tropeços, de você falar a língua deles. Então, na primeira vez que nós estivemos lá, eu e a professora Nancy, pedimos para um amigo para traduzir certas frases como bem-vindos, meu nome é isto, estamos aqui para dar um curso de tal coisa. E nós começamos o curso falando algumas dessas frases em finlandês. Obviamente, totalmente decoradas. Nós mal sabíamos o que estávamos falando, pelo menos palavra por palavra. Mas o impacto que nós vimos na cara, no rosto, na feição dos alunos, foi de uma surpresa muito grande, porque ninguém se importa em falar finlandês. Um dos alunos veio e disse, muito interessante, porque ninguém que vem do exterior, vem de fora aqui, se preocupa, se interessa, faz o esforço de falar a nossa língua. E vocês fizeram. Então, aquilo criou um rapport muito grande. Há muita timidez ainda quanto a se lançar fora da proteção do casulo das nossas próprias instituições. Hoje a pessoa pode escolher, eu vou ou não vou. Nós não podíamos. Tem você e você. Você vai deixar lá as pessoas esperando? O que é importante é transmitir a ideia mais precisa possível. O importante é ser entendido. O importante é ser didático. Então, muitas vezes, nós somos obrigados, pelo menos na nossa experiência internacional, a ser muito pacientes. Não adianta querer, na primeira aula do primeiro módulo, já falar das imaturidades humanas, das besteiras da sociedade, porque senão nós assustamos os alunos e eles nunca mais vêm. Então, temos que começar realmente pelo beabá, vamos para a aritmética e vamos pouco a pouco até que possamos estar falando de reurbanização, de serenão e coisas assim. Eu noto que ainda há muita preocupação com
com essa performance. Com a performance, ela vai ser avaliada, ela vai ser observada. Então, há muito problema com isso. Falta uma certa espontaneidade, um certo mico, um certo queimar filme, se necessário, muita preocupação com isso, com o filme queimado, com o mico. Então, nós temos um grupo que eu chamaria do pé na jaca, aquele que faz tudo errado, não liga para nada e vai fazendo e dá muito fora também, não é o ideal. Mas nós temos um grupo que ele fica na retranca, ele tem tanto medo de errar, de se expor, porque a conscienciologia, porque não sei o quê, que também não diz a que veio. Então isso gera uma insatisfação interior muito grande. Quer dizer, nós temos que saber a nossa linha de trabalho, a nossa especialização. E dentro dela, buscarmos a máxima naturalidade. Uma coisa interessante que aconteceu no Japão foi também um resultado dos cursos, é que quando nós começamos a ir lá pela primeira vez para dar os cursos, nós fomos convidados por um grupo que existia lá. E uma pessoa que acabou ficando amiga nossa, que era quem trabalhava ali, ela foi aprendendo conosco nos nossos cursos sobre cosmoética, sobre maturidade, sobre o não misticismo. E isso começou a criar conflito para ela. Por quê? Ela trabalhava dentro de uma estrutura que traz uma série de gurus e líderes místicos, porque é um supermercado onde as pessoas vão, os alunos, e assistem o curso que quiser. E essa pessoa, essa amiga nossa, ela depois nos disse a seguinte frase. Ela disse: eu estou em conflito. Aprendi